Bem-vindos a mais um Culto Jovem. Vamos dar início a essa mensagem com um hino cada novo dia. Vamos louvar a Deus em cada pessoa na sua casa. Vamos lá, de todo o coração, de toda a alma, vamos louvar a este hino. É tão bom acordar e sentir o calor. Como é bom levantar, ter na voz um louvor. É tão bom perceber que o sol já brilhou. Sou feliz com Jesus, minha vida mudou. Deus ama cantar, Ele ama compor. Cada nota um som, toda tem seu valor. Na compasso da fé só existe um som. Se Jesus estiver dentro do coração. Vamos lá! Novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Paz é um espaço na ausência de som. Se sua voz silencia, não perca o tom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro e dê a voz em louvor. Na canção do viver, o autor de sua vida quer rever o seu ser. E nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus quem nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Toda a existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Ele é meu Criador. Amém? Olá pessoal, agora é o nosso momento da oração. No livro Caminho a Cristo, na página 100, nos diz assim: conte ao Senhor acerca de suas necessidades, alegrias, tristezas, cuidados e temores. Não há capítulo demasiado obscuro para que ele não o possa entender, dificuldade alguma por demais complicada para que o possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobreviver ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma que lhe perturbe a paz de espírito, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Então Deus, Ele sabe das suas orações, né? Ele sabe quando você está clamando. Então, quando você clama ao Senhor, conversa com o Senhor, Deus sabe disso. E Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você conte seus problemas, as suas necessidades para Ele. Aqui, debaixo desse vídeo, se você puder comentar com algum pedido de oração ou algum agradecimento, seja por alguma enfermidade que você esteja passando, ou por algum tipo de necessidade que sua família às vezes está enfrentando, coloque seu pedido aqui abaixo, que a gente vamos orar por você e por sua família. E agora vamos fechar nossos olhos para a oração. Senhor, queremos lhe agradecer por mais um dia de vida e saúde que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos pelos que estão conosco, ao nosso lado, Senhor, por as suas bênçãos e por o Senhor também estar ouvindo as nossas orações. Às vezes parece difícil, achamos que não, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor está pronto a respondê-las conforme a sua vontade.
Que o Senhor possa estar com cada pessoa, Senhor. Que o Senhor possa colocar suas mãos sobre as pessoas que estão precisando de saúde, que não estão bem, que estão enfermos. Que o Senhor possa fazer milagre na vida de cada uma delas. Venha perdoar os nossos pecados e seja também com os pedidos ou agradecimentos que serão feitos nos comentários abaixo desse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa atender tudo conforme a sua vontade. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Bom, agora vamos começar com o nosso momento da dinâmica. Essa garrafa representa o nosso coração. Quando Jesus nos criou, quando viemos ao mundo, nosso coração era assim, puro e limpo, sem pecado, sem problemas, sem dificuldades, sem nada. E assim foi como Jesus criou, como o nosso coração é e como o nosso coração deve ser. Mas como somos pecadores, vivemos em um mundo de pecado, o nosso coração, com o passar do tempo, foi se enchendo de pecados. Veio problemas, veio angústias, ódio, rancor e todos aqueles problemas que o pecado traz sobre o nosso coração. E quanto mais o pecado enchia o nosso coração, nós acabamos nos fechando, nos deixamos de falar com Deus, porque o pecado vem tomando conta do nosso coração. Deixamos de conversar com as pessoas, de abrir o nosso coração e fomos fechando, e até que a gente fechou de vez o nosso coração. Quando fechamos de vez o nosso coração, o pecado não consegue sair. O pecado ele ficou preso dentro do nosso coração e o nosso coração já não é mais o mesmo como era antes. Nosso coração agora tem angustiado. A gente sente um aperto no coração por termos cheio de pecados, cheio de problemas dentro dele. E Deus não é assim que Ele quer o nosso coração. Deus, Ele nos quer com um coração puro. Então chega um momento na nossa vida que nos arrependemos de todas aquelas coisas que fizemos, de tudo que falamos, de tudo que pensamos, e o nosso coração já não aguenta mais. Já estamos com aquele aperto no nosso coração e decidimos clamar a Deus. Então começamos a orar a Deus, a gente decide se entregar a Deus, decide louvar a Deus, buscar a Deus todas as mãos, pedir para Deus nos ajudar, para Deus tirar aquele aperto que temos no nosso coração. E Deus, Ele sempre está aqui. Deus, Ele está aqui toda vez, querendo limpar o nosso coração, querendo limpar o meu e o seu coração. E Deus, Ele está aqui, pronto. O Espírito Santo está pronto para agir no nosso coração. E você ora, louva a Deus, vai à igreja, busca a Deus, estuda a Bíblia, mais nada. Aquele aperto no coração não passa. E aí a gente se pergunta, mas por que eu estou clamando a Deus, eu estou tendo uma comunhão com Deus e essas coisas do meu coração que o pecado trouxe, eu não estou sentindo. Eu estou louvando a Deus, eu estou buscando a Deus, mas o meu coração não está sendo preenchido. E isso é porque você fechou o seu coração. Quando fechamos o nosso coração, Deus ele não entra. Deus ele sempre vai querer entrar, mas ele vai ficar na porta, esperando você abrir. Ele vai bater no seu coração e esperar você abrir o coração. Você pode clamar a Deus, você pode buscar a Deus, que Ele não vai fazer nada se você não permitir. Deus ele sempre vai estar para te ajudar, mas você tem que permitir, você tem que abrir o seu coração. O nosso coração cheio de pecado vai estar, mas se você abrir o seu coração, Deus ele vai conseguir entrar. E quando você abrir o seu coração, Deus ele vai conseguir, aos poucos, tirando tudo aquilo de ruim que aconteceu na nossa vida. Você precisa abrir apenas o seu coração. Mas se você novamente fechar o seu coração, começar a cometer coisas erradas e fechar o seu coração para Deus, de novo, mais uma vez, Deus ele não vai conseguir agir em sua vida. Você tem que ter sempre com o coração aberto, sempre disposto por Deus, orando, tendo comunhão com Deus e abrindo seu coração para que Ele venha. E aos poucos Ele consiga remover aquilo do seu coração, remover aquela angústia, aquele rancor, aquele ódio, tudo aquilo de ruim que o nosso coração começou a ficar através do pecado. E Deus Ele vem, Ele consegue tirar tudo aquilo de ruim. E o nosso coração, aos poucos, vai voltando a ser como era antes, como Deus criou. E assim fica o nosso coração, limpo e puro, como era para ser e como Deus criou. Possamos sempre lembrar que apesar de tudo que acontece na nossa vida, que apesar dos problemas, que apesar da angústia que tivermos no nosso coração por conta do pecado, Deus ele sempre vai estar querendo te ajudar. Basta você abrir o coração. Não adianta louvar a Deus, não adianta pregar a Deus, não adianta estudar a sua Bíblia se você não abrir o coração de verdade a Deus. Deus ele só vai agir em sua vida se você abrir o coração. E se você abrir,
a sua vida vai melhorar e o seu coração vai ser um coração como Deus sempre quis. Amém? O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. Não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Entre as trevas me traram medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção e habitarei pra sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Entre as trevas me traram medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Olá, amigos, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui com a equipe do Ministério Jovem para podermos meditar um pouquinho na Palavra de Deus mais uma vez. Eu convido então a todos vocês que possam fechar seus olhos, a Palavra de Deus já está aberta aqui, vamos fazer uma breve oração para podermos refletir um pouco no que Deus tem a falar conosco neste momento. Oremos. Querido e bom Pai que estás nos céus, gratos somos pelo dom da vida. Em nome de Jesus pedimos uma bênção especial para todos os teus filhos, Pai querido, para todas as famílias da nossa igreja, todos os nossos queridos que estão acompanhando a cada gravação, a cada programa lançado ao ar do Ministério Jovem aqui de Cajuru. Que essas bênçãos, Pai querido, não se tornem extensivas a eles e seus familiares. Pedimos a tua iluminação sobre a tua palavra que está aberta aqui agora, sobre o que nós vamos falar neste momento, para que o seu Espírito Santo possa guiar e possa preencher as nossas necessidades, principalmente espirituais. Nós agradecemos por tudo, pedimos a tua mão de poder em nome de Jesus. Amém. Eita. Só um minutinho que eu vou abrir aqui um arquivo aqui. Isso. Nós vamos falar hoje, brevemente com vocês, sobre um tema muito importante. Todos os temas, obviamente, são muito importantes porque se trata da Palavra de Deus.
E estudando algum tempo atrás, eu meditei num provérbio, melhor dizendo, que me falou muito ao coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento, né? Se trata de um provérbio do capítulo 4, no verso 26. Só que eu gostaria de ler para vocês em 3 traduções, para a gente poder ter uma compreensão melhor da leitura deste provérbio, né? Na tradução na linguagem de hoje, diz assim, Provérbios capítulo 4, verso 26. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Olha só, na linguagem que a gente costuma usar mais, que é a linguagem revista e atualizada, né, ela diz assim, vou colocar aqui para vocês verem uma outra tradução também. Ela diz assim, pondere a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Pondere as veredas dos teus pés e todos os seus caminhos, que todos os seus caminhos sejam retos. Essa é a que nós mais usamos, é a revista atualizada. Tem um que eu gosto muito também, da maneira como ela fala, né? A tradução como ela expressa, assim, de uma maneira bem clara, é a King James, eu uso ela no aplicativo do celular. Ela diz assim, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem sucedidos. Se dá que na palavra-chave do tema dessa meditação é ponderar, que é a tradução que nós mais usamos, né? Na linguagem de hoje fala pense bem, na King James fala reflete sobre as tuas escolhas, e na revista atualizada fala pondere a vereda dos seus pés. Ponderar a vereda dos nossos pés é algo muito importante na vida do cristão, na vida do ser humano, para que nós possamos sempre procurar andar em caminhos seguros. O que seria este ponderar? O que seria o significado dessa palavra ponderar, né? Algumas das próprias traduções que eu já li já nos explicou, né? Por exemplo, a linguagem de hoje falou pense bem, né? Ponderar é pensar. Ponderar muitas vezes é você meditar, né? É muitas vezes você avaliar. Então são ações aqui necessárias que nós precisamos muitas vezes tomar, fazer para continuar caminhando na estrada da vida. E na estrada da vida nós encontramos muitos problemas, muitas dificuldades. É natural, né? Ninguém consegue viver só as mil maravilhas, somente com um sorriso largo. Muitas vezes nossos rostos refletem muitas vezes as situações, os momentos que nós estamos passando na nossa vida, né? Muitas vezes ninguém vê, mas muitas vezes nós somos aí passando um momento com choro, com lágrimas, muitas vezes angústia. E nesses tempos que nós estamos vivendo, estamos realmente vivendo assim tempos angustiosos, né? A própria palavra de Deus deixa muito claro isso. E a estrada da vida é assim, ela nos proporciona caminhos que muitas vezes são caminhos cheios de dificuldades, cheios de obstáculos, né? E o que faz a gente também andar em caminhos seguros, muitas vezes, são as sinalizações. Nós vemos a importância, né, das placas, das sinalizações, quando nós estamos dirigindo, por exemplo. Ela evita que nós ultrapassemos um cruzamento perigoso, ela evita, por exemplo, que nós façamos uma curva perigosa. As placas, então, nos indicam, são sinais que estão nos mostrando e nos indicando e nos proporcionando meios para que nós possamos andar naquele caminho de uma forma segura, preservar a nossa vida. E isso é muito importante. Na vida cristã não é diferente. Cada um de nós temos uma caminhada a seguir, a percorrer. E Jesus, ele morreu por cada um de nós. Ele se doou por cada um de nós. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas vai herdar a vida eterna. Mas ele disse, mas nesse mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas. Então, este provérbio de hoje está nos mostrando algo importante para que nós possamos adotar de uma forma, podemos dizer assim, até mais sistemática na nossa vida. Por muitas vezes, nós somos colocados num ritmo, numa situação no dia a dia, numa correria frenética, impulsiva, que por muitas vezes nós não paramos para pensar, para meditar em situações, em coisas muito importantes no dia a dia. E o provérbio de hoje convida eu e você para fazer isso. Para ponderar. O que seria esse ponderar? Como nós falamos aqui? Pensar, meditar, avaliar. E Deus, ele é tão sábio, mas ele é tão sábio, que ele concedeu para nós o tempo de uma forma dividida. Ele dividiu tudo em dias, semanas, meses e anos, como que umas paradas no tempo, né, no ciclo do tempo, essas paradas como que um convite, né, para que nós pudéssemos, diante dessas paradas, ter a oportunidade de poder ponderar, de poder pensar, refletir, né, de poder avaliar, muitas vezes, o que eu estou vivendo, a situação, o momento, né? E não só o tempo dividido em semana, meses e anos, mas ele também nos concedeu que depois de um longo dia, o sol vai se escondendo, vai entrando a escuridão, como que um convite natural para parar, para silenciar, para ponderar, né? A noite, ela é inevitável, né? O sol, ele se esconde, aparecem então as sombras e ela vai ficando cada vez mais densa, como que um convite natural do Criador para um descanso. E o provérbio de hoje nos fala justamente isso. E é um convite que nós fazemos também. Um dos momentos mais importantes para que nós possamos fazer o uso desse provérbio é a cada noite, por exemplo, antes de dormir. Tantas coisas que nós passamos no dia, tantas ações, tantas palavras que nós falamos, trocamos com as pessoas, cumprimentando, conversando, tantas ações que nós fazemos no trabalho, em casa, no convívio, com os familiares e com os amigos. O dia passa, muitas coisas nós fazemos, muitas coisas nós dizemos, e aí? E a noite? É um momento natural que Deus concede para mim e para você, para que nós possamos refletir. Eu pergunto para você, que eu já fiz essa pergunta para mim, quais são os primeiros pensamentos que te vêm à mente quando você acaba de deitar na cama? Por onde a tua mente tem vagueado, tem pensado, ela tem focado quando você está lá antes de pegar no sono? O provérbio de hoje está falando isso para a gente. É um momento singular, especial, para que eu e você possa, neste momento, começar a avaliar todas as ações que eu fiz do dia, todas as palavras que eu proferi no dia, todas as maneiras como eu me comportei, aquilo que eu fiz, com quem eu estive, e aquilo você vai fazendo uma reflexão, né? É um momento seu com Deus e você vai refletindo em todas as ações, os momentos que você fez. E isso Deus concede para mim e para você. Essas oportunidades, Ele convida eu e você para ponderar, para parar, meditar, avaliar, para que através dessas ações eu possa o quê? Ocorrer mudanças em mim. Para que eu possa muitas vezes deixar de fazer algo que eu fiz que foi errado. Para que eu possa deixar de falar alguma coisa que talvez eu tenha falado que feriu alguém que foi errado. Talvez para que eu repita aquela ação que foi boa, que foi produtiva na vida de outra pessoa. Nossa, aquilo que eu fiz foi muito bom, eu vou fazer mais vezes. Nossa, foi ótimo aquelas palavras, aquela atitude que eu tive
aquele meu amigo, nossa, aquele outro meu amigo passa pela mesma situação, eu vou fazer isso com ele também. Então, quando nós paramos, refletimos, avaliamos sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre as nossas ações, as nossas atitudes, nós estamos dando abertura para que o Espírito Santo possa continuar trabalhando de uma forma mais intensa em nós, porque o objetivo principal dele é fazer com que nós nos mantemos num caminho seguro que nos conduz para a eternidade, né? Para a eternidade. É o que Deus espera de nós. Eu gostaria de você pensasse e meditasse comigo numa situação, por exemplo. Usamos aqui o contexto da estrada, né? Das placas. E tem um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Imagine você, né? Por exemplo, um piloto. Ele, para chegar a estar ali, né, comandando uma aeronave, ele passa por todo um processo de treinamento, né, de preparação, porque é muito complexo, muito mais complexo, por exemplo, que um carro. Quando a gente senta num banco, num painel de controle, né, de uma aeronave, é muitas ações, é muito botão, é muita coisa que ele teve que estudar muito, ele teve que se preparar muito para poder estar ali. E ele é responsável não só pela vida dele, mas pela vida, muitas vezes, depende do tamanho da aeronave, de milhares de pessoas, né, que ele está carregando. E aquelas pessoas com as suas famílias, imagine que responsabilidade. E o piloto, quando ele está lá, ele é preparado para isso, mas muitas vezes, em pleno voo, ele encontra dificuldades, ele encontra, por vezes, tempestades, e aquela tempestade causa turbulência, e ele, muitas vezes, em fração de segundo, ele tem que pensar e refletir muito bem em cada ação que ele vai fazer. E o objetivo dele, pensando, refletindo e fazendo cada ação, é contornar aquela tempestade para chegar no seu destino final, são e salvo, não só ele, mas todos aqueles passageiros que estão a bordo daquele avião. Exatamente. E muitas vezes são situações difíceis. Muitas vezes são situações angustiantes. Imagine a pessoa, o estado emocional, psicológico de um piloto, que por muitas vezes, passando por uma situação dessa, a aeronave está caindo, e ele lutando com todas as suas forças, com todas as suas habilidades, a experiência que ele teve de voo na sua vida, e lutando contra aquela tempestade, contra a turbulência, contra um motor que falhou, contra um combustível que está vazando, e ele pensando em todas as situações, todas as ações que ele deve fazer para conseguir pousar são e salvo, para conseguir salvar não só a vida dele, mas a vida de todas aquelas pessoas que estão na frente. É um momento angustiante. Muitas dessas vezes nós sabemos que termina em tragédia, mas já muitas situações que nós podemos viver e acompanhar, que através de muita dificuldade ele vai lá e consegue fazer um pouso, cair num pedaço do avião, mas ele consegue pousar são e salvo e consegue não só salvar a ele, mas toda aquela tripulação. Imagina a sensação, o alívio, a sensação que ele sente no profundo da sua alma, do seu coração, da sua mente. Depois de passar por todo aquele problema, aquela tormenta, mas ele conseguiu pousar lá, são e salvo, não só ele, mas salvar todos aqueles representantes de cada família que estavam juntamente com ele. Na estrada da vida cristã é assim. Nós passamos por tormentas e por situações difíceis, mas Jesus, ele se entregou por nós, ele passou o que passou por nós, mostrando para nós que ele é um piloto seguro, preparado, pronto para nos levar sãos e salvos para o lar eterno que ele tem preparado para nós. E é o desejo dele, é que eu e você reflita neste provérbio, que nos diz assim. Gostaria de ler o segundo provérbio, do verso 17, para encerrar.
Depois que ele apela para nós, reflete sobre as tuas escolhas, sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. O 27 nos diz assim: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Retira-te o teu pé daquilo que é errado. Não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas continuar olhando fixo para Jesus, que é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade e Ele é a vida. E Ele convida eu e você para refletir neste provérbio da palavra de Deus, neste momento. Ponderar, refletir, pensar, avaliar, porque isso vai fazer com que nós tomemos decisões cada vez mais acertadas. Eu gostaria de terminar encerrando com um texto bonito que diz assim: amanhã é um novo dia, há sol, há vida, pessoas, sonhos, nuvens, não importa, de todos os modos, olhe para fora. Abrir as janelas da vida. Não permanecer fechado, mas permanecer as portas, as janelas da vida abertas. Abertas para quem? Para Jesus. Porque apesar das tormentas, o sol continuará brilhando por cima das nuvens. Porque muitas vezes nós passamos por dor, mas a dor, por mais forte que seja, ela perturba, mas ela passa. O problema que preocupa, ele tem solução. E Jesus, ele está no controle deste mundo, ele quer assumir totalmente o controle da minha e da sua vida. Então, não esqueça, todos os momentos que você puder, pondere a vereda dos teus pés. Pare, pense, reflite, e todos os seus caminhos vão ser retos. Amém? Deus seja louvado, Deus permaneça conosco e continue com cada um de nós em nossas caminhadas rumo às mansões celestiais. Amém.